A história da Nestlé é repleta de triunfos, mas se apenas enfocarmos nessas vitórias, não faremos justiça ao relato total. Comumente, empresas são fundadas com base em um motivo estritamente pragmático. Há um problema, eu tenho a solução e posso monetizar a partir disso. No entanto, não foi somente essa reflexão de um farmacêutico germânico do século XIX chamado Henri Nestlé. Ao constatar inúmeros incidentes de desnutrição infantil em sua localidade na Suíça, ele optou por intervir. A Nestlé foi concebida a partir da nobre intenção de um indivíduo determinado a combater um desafio não só econômico, mas de saúde pública. A inquietação de Henri era genuína, pois tinha ciência que a desnutrição infantil, resultante da insuficiência de nutrientes vitais para o organismo, é uma enfermidade extremamente séria, sobretudo durante os primeiros 6 meses de existência. Essa condição pode afetar irreversivelmente o desenvolvimento cerebral do infante nos primeiros estágios de sua vida. O desmame prematuro, a higiene alimentar inadequada e a incidência de infecções intestinais provocadas pela falta de saneamento básico são aspectos que intensificam ainda mais os casos de desnutrição infantil. Situações desse tipo, no que diz respeito ao saneamento e à higiene, eram significantemente mais frequentes 50 anos atrás do que agora, especialmente em certas regiões do globo. Conhecimento Mestre apresenta Nestlé, uma marca obscura. No século XIX, na Suíça, os médicos começaram a constatar que um número maior do que o previsto de bebês não conseguia ser alimentado com o leite materno, essencial para a saúde da criança. Ao invés de poucos casos, a cada 100 nascimentos, 10 crianças não podiam ser amamentadas, por dificuldades da mãe em produzir leite ou do bebê em mamar. Situação mais frequente em casos extremos de recém-nascidos. Diante dessa realidade, Henri Nestlé, com seu conhecimento em farmácia, desenvolveu uma receita que combinava leite de vaca em pó, farinha de trigo, açúcar e algumas vitaminas, resultando no primeiro leite artificial para bebês. Contudo, Henri não estava sozinho nessa missão. Jean Balthazar Schnetzler, especialista em nutrição humana, auxiliou em eliminar o ácido e o amido da farinha de trigo, ingredientes de difícil digestão para os bebês. O produto podia ser preparado apenas com a adição de água, originando assim na primeira fórmula de leite infantil, a farinha láctea, ainda disponível em mercados atualmente. Concebida para auxiliar na alimentação infantil, essa foi a primeira criação da Nestlé. Com esse produto, Henri estabeleceu a sua companhia. Rapidamente, a farinha láctea Nestlé se espalhou por toda a Europa. Nesse ponto, o sucesso da fórmula infantil de Henri havia motivado a construção da primeira fábrica da marca em 1866. Com os lucros, o fundador priorizava a higiene na fábrica, para assegurar que as crianças recebessem um produto de alta qualidade que não comprometessem a sua saúde. Um fato curioso que Nestlé significa ninho ou alinhar em diversas línguas, como alemão ou francês. Daí surgiu o emblemático logotipo de um ninho com passarinhos. Henri Nestlé enxergava como se estivesse, de algum modo, acolhendo e protegendo as crianças com seus produtos. Contudo, ele pouco imaginava o que a sua própria empresa realizaria anos depois. Ele morreu em 1890, após vender a Nestlé para os seus parceiros. Porém, antes de se desfazer da empresa, Henri Nestlé havia inventado o leite condensado moça, que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do chocolate ao leite. Ademais, o leite moça também protagonizou a primeira grande disputa da Nestlé, pois passou a competir com a Anglo-Suíça Milk Company, uma potência da época. Mas a competição não perdurou muito, pois as duas empresas se fundiram em 1905. O período entre guerras caracterizou uma fase contínua da companhia, que mesmo diversificando sua linha de produtos, ainda concentrava-se em alimentos infantis, como o Pelagon e o notório Lactogen, que ainda seria amplamente discutido. Após a Segunda Guerra Mundial, todos, incluindo a companhia, vivenciaram uma prosperidade surpreendente,
E assim, os diversos produtos alimentícios da Nestlé se tornaram cada vez mais populares. Afinal, eram saborosos e práticos. O que poderia ser melhor? Na década de 70, um relatório de uma instituição beneficente britânica chamada War on Want foi divulgado sob o título de The Baby Killer, que traduzido para o português seria Aniquilador de Bebês. O documentário descrevia os problemas gerados pela mais adorada empresa alimentícia do mundo ao promover a alimentação infantil artificial em nações em desenvolvimento. Na mesma época, um documentário chamado Bottle Babies, ou Bebês na Madeira, foi lançado apresentando conteúdo semelhante ao do relatório. Tanto o documentário quanto o relatório traziam uma acusação em comum: graves denúncias contra a Nestlé que expuseram uma chocante realidade que mancharia para sempre a história de uma companhia que esqueceu o seu propósito inicial. O relatório da War on Want detalhava uma incidência de uma enfermidade conhecida por médicos de diversas regiões da África como síndrome de Lactogen. Para relembrar, a Lactogen é a fórmula infantil da Nestlé. A Nestlé fez o possível para impedir a disseminação do documentário, o que era fácil numa era sem internet, e ignorou o relatório até que foi traduzido para o alemão com o título Nestlé extermina bebês por uma ONG suíça. Após essa tradução, ativistas alemães que leram o relatório colocaram telas na entrada da fábrica que produzia o leite artificial destinado à África e a produção foi paralisada. Somente após isso, a corporação decidiu processar a ONG War on Want. Durante o processo, a defesa da ONG conseguiu apresentar um vasto conjunto de provas que expuseram o marketing nocivo da Nestlé na produção do Lactogen. Um marketing repugnante que gerou grandes lucros e, pior, causou mortes. A fórmula já tinha conquistado o mercado americano com um marketing intenso, tanto que estima-se que 75% dos bebês americanos consumiam o produto como complemento alimentar nos anos 70. Neste setor, a Nestlé liderava de forma expressiva com a marca Lactogen. O problema, na visão da companhia, é que no máximo um terço dessas mulheres necessitava complementar a alimentação ou substituir a amamentação pelo leite artificial. Mas elas queriam mais público, mais lucro. Conhece a expressão capitalismo selvagem? Ela se aplica a esse tipo de empresa. A Nestlé foi até a África, onde o nível de educação formal é menor, e por consequência o acesso dos africanos à informação também, e passou a afirmar que sua fórmula de leite artificial era apropriada para todos. Mas por que uma mãe que amamenta sem problemas gastaria dinheiro comprando um leite relativamente caro, incompleto, que requer cuidados no preparo? Bastaria ela alimentar o seu filho e estaria bem nutrido. Foi nessa direção que a empresa suíça investiu fortemente em marketing, vinculando campanhas em rádios e distribuindo cartazes pelas cidades a fim de convencer o público de que sua fórmula é superior ao leite materno. Esse marketing desprovido de qualquer resquício de ética não se limitou a anúncios publicitários comuns. Foi além. Como uma mentira sistemática e corrupta, a Nestlé começou a subornar médicos para que recomendassem sem necessidade sua fórmula de leite artificial para crianças, transmitindo propagandas que alegavam a superioridade do Lactogen. E agora não era mais uma propaganda que dizia isso, e sim o próprio médico. Por que não confiar? Outra parte desse marketing prejudicial consistia na contratação das chamadas Milk Nurses. Eram enfermeiras da rede pública de saúde para quem a Nestlé oferecia um salário elevado para que promovessem as vendas da marca, fazendo as mesmas alegações que os médicos. Usem Lactogen, ele é melhor para o seu filho. Mas não pense que essa estratégia repreensível da empresa se limitou a isso. Eles também ofereciam às mães, na saída das maternidades, latas de leite em pó da marca que durariam o tempo necessário para que o leite materno parasse de ser produzido. Então, quando o bebê já tinha perdido o hábito de mamar e a mãe não produzia mais leite, só restava uma opção: continuar comprando a fórmula infantil. Milhares de mães de um continente devastado por pobreza, corrupção e negligência tinham a crença baseada em uma mentira corporativa de que uma fórmula artificial produzida no primeiro mundo era um símbolo de saúde. Mas foi justamente a empresa de um país desenvolvido que as prejudicou ao mentir de maneira flagrante.
O criador do filme Infantes de Mamadeira alegou que a empresa adquiriu o direito de anunciar em hospitais no Quênia por meio de doações políticas. Assim, o Ministério da Saúde local, corrompido, proibiu qualquer declaração nesses locais que o leite materno é a opção mais saudável para o bebê. As mães africanas podiam adquirir no máximo 3 latas da fórmula por mês, o que representa metade de sua renda familiar. A decisão de comprometer uma grande parte de um orçamento já escasso mostra como essas mães realmente acreditavam que estavam fazendo o melhor para os seus filhos. Novamente, as condições sociais contribuíram para agravar o problema. Essas mulheres desconheciam o processo de esterilização de uma mamadeira. A maioria mal sabia ler e muitas das latas vinham com instruções em francês ou alemão. Outras mulheres não dispunham de água limpa para realizar a esterilização da mamadeira várias vezes na semana, conforme o recomendado. A água que consumiam era turva, e era essa água que eles aqueciam para usar. E além disso, com proporções de leite muito menores do que o necessário para nutrir seus bebês, pois aquelas 3 latas deveriam durar o mês inteiro. A Nestlé estava ciente que estava forçando o consumo de sua fórmula de leite em locais sem saneamento básico, com água não adequada para o consumo, e isso não a incomodou. O clima quente, que também era um fator muito importante, uma vez que a mamadeira geralmente era preparada pela manhã e precisava durar ao longo de um dia inteiro fora do refrigerador. Se você tem algum conhecimento de biologia, compreende facilmente que isso era como dar boas-vindas à proliferação de bactérias que encontravam pouca resistência ao entrar no sistema imunológico de uma criança subnutrida. Desnutridas, as crianças sofriam de desidratação, diarreia, vômito, erupções cutâneas e infecções de ouvido e garganta. Ainda no Quênia, foco do filme Infantes de Mamadeira, cerca de 30 bebês com desidratação e diarreia chegavam ao hospital de Nairobi diariamente. O fato chocante era que a cada 10 bebês, apenas um era alimentado com leite materno. Quando essas crianças chegavam, os médicos já sabiam que se tratava de uma síndrome do lactogen. Sem os anticorpos, os bebês alimentados com a fórmula artificial têm o dobro de chance de adoecer se comparado a um bebê recém-nascido amamentado pela mãe. A documentação de que na Zâmbia, algumas mães colocavam latas de lactogen nos túmulos de seus filhos, pois acreditavam até o último momento que aquelas eram as coisas mais valiosas que seus filhos tiveram e que isso era uma prova de seus esforços para torná-los mais saudáveis. O marketing da Nestlé havia ido longe demais para aquelas mães e crianças. Não havia retorno. Suas vidas já tinham sido arruinadas. E quais foram as consequências desse escândalo? A Nestlé processou a ONG suíça que produziu o documento do War on One. A defesa da ONG apresentou uma série de evidências de tudo que estava em seu relatório, e seu advogado inclusive comparou as doações da empresa na saída das maternidades à prática de traficantes de heroína. Eles administram no novo cliente a primeira injeção da droga, porque sabem que a partir daí, a dependência já terá sido criada e o usuário voltará. Da mesma forma, o efeito da mamadeira foi irresistível. Inúmeros bebês perderam a vida com uma combinação de diarreia, marasmo, gastroenterite e estomatite, a síndrome do lactogen, segundo o depoimento de vários pediatras de Serra Leoa. Mas se você achou essa acusação chocante, saiba que a defesa da Nestlé conseguiu ultrapassar todos os limites. Um médico suíço testemunhado a favor da empresa alegou que a culpa pela morte daquelas crianças era, em suas palavras, dos governos de pretos analfabetos libertos que estragaram o leite da Nestlé sem providenciar antes água potável, e ele ainda complementou dizendo que a estupidez das mães é o que tirou a vida dos filhos. No final, a Nestlé venceu o processo e a War on One ainda teve que pagar à empresa uma multa. O Senado dos Estados Unidos chegou a convocar executivos da Nestlé que admitiram saber de tudo o que acontecia, mas afirmaram que a empresa não tinha nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Um boicote global foi organizado contra a empresa naquela época e ainda continua em menor escala hoje. O evento chocou o mundo e fez com que a Organização Mundial da Saúde proibisse qualquer tipo de publicidade que alegasse que algum leite artificial é superior ao leite materno, além de banir a distribuição de amostra grátis de fórmulas infantis. Todas as mães do mundo desejam o melhor para os seus filhos. Mesmo quando erram, elas erram pensando que estão fazendo a coisa certa. Nenhuma dessas mulheres faria isso se não tivessem sido expostas a uma publicidade excessiva e monstruosa da fórmula do leite artificial décadas atrás. Hoje, mais de 50 anos após o escândalo, a Nestlé
Nestlé é a maior empresa de alimentos e bebidas do mundo. O lucro tão avidamente perseguido foi alcançado. Mas o que Henry pensaria sobre as ações vergonhosas que a empresa que leva o seu nome tomou? Além disso, é triste perceber o que a pobreza e a falta de informação podem fazer com as pessoas. E essa é, infelizmente, a realidade de muitos brasileiros.